Aí. Bom, o que a gente vai fazer agora é a correção da tarefa da página 364, ainda da apostila 2, que a gente já está chegando ao fim, tá bom? Aí eu vou compartilhar a tela para eu conseguir escrever com vocês. Mas o que eu queria colocar, eu não vou colocar aquela tela não, vou pôr o Word normal. Eu fiz isso no 7º e deu certo. Então, só ele abrir aqui eu já compartilho. Eu podia ter deixado aberto já, mas nem pensei. Inicia. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Tá muito difícil essa matéria de meteorologia? Tá tudo bem? Gostaram da aula de nuvens? É tranquilo, né? Porque são os equipamentos, aí não adianta, tem que saber o nome. É um pouco decorebinha, mas é o que o equipamento faz, a análise, né? O dado que ele fornece. A aula de nuvem é da hora. Identificar a nuvem é massa. Bom, eu gostava, né? Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela agora. Vocês têm que ver agora o Word. Estão vendo o Word? Então, beleza. Tô. Aí, vamos lá, então. Página 364, apostila 2. Aí, que é a tarefa, né? Exercício 1. Vamos lá. O meteorograma é um conjunto de gráficos que mostra a previsão do comportamento de alguns parâmetros do tempo nos dias seguintes à medição. Observe o meteorograma feito para o município de Curitiba, no estado do Paraná, entre os dias 17 e 25 de julho de 2018, e responda as seguintes questões. Então, gente, o meteorologista ele precisa aprender a trabalhar com esse tipo de gráfico. Porque esse tipo de gráfico que vai... não adianta você só ver, por exemplo, a temperatura, mas você tem que ver um conjunto de situações, é um conjunto de dados que vai dar aí uma noção de como vai ser o clima. O clima não, né? O tempo atmosférico. Vamos deixar o clima para lá. Então, o primeiro gráfico está falando sobre precipitação. É chuva, né? E o que a gente observa é que não está chovendo nada. Então, se você observar, a precipitação está entre aspas, milímetro por hora. Não está chovendo nada. Um pouquinho só, talvez, entre o dia 25 e 27 de julho. Seria aí 26 de julho, vai. Mas é bem pouquinho mesmo, que tá um levantadinho assim, né? Uma montanha bem pequena. Mas mesmo assim não chega nem a 1 milímetro, né? A um milímetro, nossa, 1 milímetro já é minúsculo, né? Imagina menos de 1 milímetro de chuva. Então, não é quase nada, é quase o orvalho, né? Embaixo, o segundo gráfico é sobre temperatura. Então, a gente vê, ó, vamos lá, dia 17, a temperatura máxima foi 28 graus, 28 graus até que é quente. Só que a mínima foi 12 graus. Então, de dia é bem quente, mas de noite é muito frio. 12 graus é bem frio. Aí, o dia 18, a máxima foi 24, a mínima foi 12. No dia 19, 24, menos de 12, vamos por aí, 10 graus por aí. Dia 21 de julho, aí vocês estão vendo que antes tinha uma amplitude, né? Depois ele foi diminuindo essa amplitude, ficando aí ao ponto de a partir do dia 21 de julho, então 22, 23, a máxima ficou 20 graus e a mínima 12. Então antes era 28, 12, aí ficou 20, 12. Então a amplitude diminuiu, então ficou mais frio. Vocês percebem que ficou mais frio? Antes de dia era 28 graus e 12 graus à noite. Aí depois de dia passou a ser 19, 20 graus e à noite bem mais frio aí, 12 graus. O terceiro gráfico, a umidade relativa, já estava bem úmido, né? E aí, a partir do dia 21 de julho, disparou, então aumentou muito a quantidade relativa, ao ponto de estourar o gráfico. A gente não vê certinho o gráfico, né? Ele estoura, ele fica um platô, porque está muito úmido. Mas, se você perceber, está frio, úmido e não tem chuva, certo?
O frio, quem te dá o gráfico da temperatura, a precipitação não tem nenhuma chuva, então você sabe que está frio, seco. Só que, ao mesmo tempo, tem bastante umidade relativa. Então, isso significa que as partículas de água da atmosfera estão mais condensadas, mas não ao ponto de formar chuva. Então, o frio está bem na cidade, está bem ali próximo das pessoas. Intensidade do vento. Aí a gente tem um gráfico e flechinhas, né? A intensidade do vento, a partir do dia 21, se você perceber, ele diminui, né? E a seta aponta sempre para a mesma direção, digamos assim, aponta para a esquerda, né? Que isso seria aí apontar para o oeste. Se a gente considerar que o nosso mar está a leste, o oeste é o continente. Então, está vindo um vento do mar para o continente. Isso significa frente fria. Frente fria vinda do oeste. Vindo do mar, né? Vinda do leste para o oeste. Aí a gente tem pressão do nível do mar. Você percebe que tem uma pressão e depois essa pressão aumenta. Quando aumenta a pressão, significa que vem frente fria. Na verdade, ela já está vindo, né? Porque a frente fria é uma camada de ar bem denso, bem pesado, com uma pressão atmosférica muito alta, ao ponto de ser detectado, né? Pelos equipamentos. Então, mostrando aí que entrou uma frente fria, trazendo umidade, mas não trouxe chuva, frio, trouxe umidade relativa, trouxe vento, e aí agora a cobertura de nuvens a gente já consegue responder melhor. Nós temos aí 3 cores, nuvens baixas, que são azuis, nuvens médias, que são verdes, e nuvens altas, que são as laranjadas. A partir do dia 21, o que a gente observa mais? Nuvens altas, né, em laranja. Dia 21, 22, estoura, né? E 23 tem bastante. Então, mostrando, veio a frente fria e ela são nuvens de crescimento vertical, né? Então, nuvens altas. Depois ela foi se dissipando, ficando só frio. Nuvens baixas, né? Com mais amarelado ali. Então, na A, tudo isso, né? Que instrumentos de medição são utilizados para medir cada um dos parâmetros presentes nesse meteorograma. Então, a gente vai pegar cada gráfico e cada um vai dar uma informação. Então, temperatura, precipitação, umidade. E para a gente conseguir esses dados, cada um deles é um equipamento. Ou 2 ou 3 equipamentos. Então, é isso que a gente vai responder na A. Então, exercício 1. A. Vamos lá. Primeiro gráfico, né? Para medir precipitação, utiliza-se o pluviômetro e o pluviógrafo. O pluviômetro marca naquele momento e o pluviógrafo ao longo de um tempo. Para medir temperatura, utiliza-se o termômetro ou termógrafo. Termógrafo. Pluviógrafo. Qual que é do pluviógrafo escrito errado aqui? Pluviógrafo. Sei lá. Continuando. Para se medir a umidade relativa, pode-se utilizar o psicrômetro e o hidrógrafo. Beleza? A intensidade dos ventos é medida pelo anemômetro e pelo anemógrafo.
A pressão atmosférica é medida pelo barógrafo e pelo barômetro. E a cobertura das nuvens é verificado a olho nu pelos radares ou satélites. Para olho nu, gente, assim, ó, até ia propor uma atividade para vocês, alguns, acho que uma do nono B e uma do nono A, ou do oitavo A, do oitavo B já fizeram, mas aí vocês podem fazer também. É que ontem não teve nuvem, aí ela me mandou uma foto do céu sem nuvem, aí eu fiquei assim, não dá certo. Então, você olha para o céu, faz como se fosse um círculo, que a gente vai chamar de quadrante. Aí você divide esse círculo em 4. Então, 25, 25, 25, 25%. Aí você analisa, né, quantos por cento de nuvem tem no céu. Ah, metade desse quadrante está coberto de nuvem. Ou está limpo, então 0% de nuvem. 50% de nuvem, 75% de nuvem. Aí, depois que você faz isso, você identifica que nuvem que você está vendo naquele quadrante. Aí você fala, mas professora, e atrás? Meu, desencana. Você vai olhar para cima, vai fazer um círculo no céu imaginário, né? Vai dividir, tudo imaginário. E aí você identifica a nuvem. É meio subjetivo, porém, é o que é. É como as pessoas fazem. Aí, se vocês puderem fazer, me marca depois nos stories do Instagram, ou manda por e-mail se você tiver vergonha, que depois eu compartilho, marco. Acho que é legal, assim. Mas, enfim, não é uma avaliação, tá? É só uma diversão. Para vocês verem como aplicar o conhecimento obtido em aula é interessante, né? Não é uma coisa chata. Aí, B. Quais nuvens podem ter sido identificadas no dia 19 de julho? Cite o nome delas. Aí você vai lá, dia 19 de julho, a gente tem um padrão de coloração azul. Então, nuvens baixas, tá? Nuvens que são até 1 quilômetro do solo, né? Do chão para cima. Então, segundo, né, esse meteorograma, identificou-se, então tá, foram identificadas nuvens baixas. Podem ter sido estratos ou estratos cúmulos. Eu acho que eu tenho a aula de vocês aqui. Rapidinho. Eu vou ver se eu acho. Pelo menos a imagem, né, da aula. Não vou achar. Eu acho que eu deletei. Pena. Podia, né, colocar aqui, mas pra gente relembrar. Mas acho que eu deletei. Ah, nuvens. Esse eu não tenho a foto. Não. Bom, o meu PowerPoint demora 1 milhão de anos para abrir. Aí acho que nem vale a pena. Deixa eu ver. Foi. Se a gente for lá, na última, bem no finalzinho da aula que eu gravei para vocês, tem o padrão inteiro, né? De todas elas. Então, aí a gente tem as baixas, a estratos, estratos cúmulos, e só. Não tem outra. Talvez até acúmulos, mas é que ela já tá mais assim, voltada para chuva, né? E no caso não teve chuva, então tem que tomar cuidado. Que a estratos cúmulos e a estratos é mais assim, fica nublado. A estratos não vai ter muita chuva. Então, acho que
como não choveu, então não adianta colocar uma cúmulos. Aí a gente fica só com... Vocês estão vendo o PowerPoint ou não? Alguém habilita aí para mim. Não. Não? Então eu imaginei. Eu falei, ixi, acho que não. Então, peraí, ó. Agora estão vendo o PowerPoint? A imagem da nuvem? Uhum. Beleza. Então, aqui, ó. A Stratos e a Stratos Cúmulos, elas estão a 1 quilômetro, no máximo, viu, gente? Pode estar até mais baixo, viu? Quase assim, se levantar a mão, você encosta. Então, esses dois tipos de nuvens que a gente vai encontrar. A Nimbus Stratus, ela podia estar presente? Até podia, por ser uma nuvem embaixo. Mas, como não teve chuva, não tem precipitação nesse dia, do dia 19 de julho, então você não pode considerar isso aqui. Nem acúmulos, porque tanto a Nimbus Stratus quanto a cúmulos vai trazer chuva. Então, fica Stratus Cúmulos e a Stratus, tá bom? Respondendo a B. Aí, alguma dúvida? Tudo bem? Tipo, É decorar também. Decorar o nome da nuvem. Eu demorei um pouquinho para decorar o nome delas, às vezes eu até preciso pensar um pouco, viu, gente? Eu não sei tudo também, não. Às vezes eu preciso parar para pensar que nuvem que eu tô falando. Não é assim tão natural, é tal. Mas assim, conforme vocês forem aprendendo, mexendo nisso, aí vai ficando fácil. Eu fiz um trabalho na faculdade que eu passei 3 meses identificando nuvem. Eu era craque em identificar nuvem. Aí agora eu tô voltando porque eu tô dando aula para vocês, mas é difícil porque os nomes são parecidos, né? Nimbus, stratus, cúmulos nimbus, stratus cúmulos. Aí você fala, gente, como eu vou decorar tudo isso? Mas você vai pegando a rosca, vai pegando jeito. Aí na C, de que forma um estudante do 8º ano pode utilizar essas informações para seu benefício, né? É isso que ele queria dizer. Bom, gente, acho que o principal aqui para nós, né, Marília, é saber as condições do tempo, né? Então, saber e prever as condições do tempo atmosférico da sua cidade. Por quê? Isso vai ser importante para você levar um guarda-chuva, seu trajeto da escola, se você vai precisar ir de carro, você pode ir de rasteirinho, ainda mais a gente, né? As meninas, assim, que gostam de andar de chinelinho, de sandália, e pega uma poça d'água numa chuva e estraga o calçado. Então, aí já tem que ir com o sapato fechado, né? Então, prever as condições do tempo atmosférico para definir o trajeto de casa para a escola, vice-versa, né? Gente, assim, aqui em Marília não acontece alagamento, mas cidades tipo Santos, assim, São Vicente, quando eu morava lá, se chover, se dependendo do dia, não tinha determinadas ruas que você não podia pegar, porque ia estar com água no joelho. Então, assim, na altura do joelho. Aí você tinha que escolher outro caminho para você ir embora. E às vezes o caminho mais longo, mas pelo menos você não pegava o alagamento. Aqui não é muito esse problema, né? Eu percebo que aqui em Marília, como é elevado, então não acumula água. Mas dependendo do local, vixe, São Paulo, né? Definir a hora de saída, né? Às vezes você, se chover, tem que sair no mínimo 1 hora antes, porque vai dar problema, né? E também, depois, saber e prever as condições de tempo atmosférico da sua cidade para definir o trajeto de casa para a escola, definir a hora da saída e o traje, né? A ser usado. Porque, sim, parece bobo, né? Escolher roupa com base no tempo. É que aqui em Marília, se tiver um frio, de repente uma chuva, é normal os pais até levarem agasalho para a escola, né? Já aconteceu várias vezes, assim, mas pegar uma cidade grande já era, você vai passar frio, vai ficar molhado o dia inteiro que você estiver fora de casa, porque não tem como levar, né? Sair tipo, a sua casa é aqui, o trabalho dos seus pais é 2 horas da sua casa, a sua escola é 2 horas da sua casa. Aí a hora que seus pais vão ter que fazer, sair do trabalho deles 2 horas, pegar a roupa, ir para a escola mais 2 horas, são 4 horas, mais a volta, mais 8 horas.
Aqui em Marília a gente faz as coisas em 20 minutos, mas tem cidades que não tem condições. Então, definir o que você vai usar, se você vai levar um guarda-chuva, levar uma blusa, é muito importante, tá? Ou então, né, nos finais de semana, previsão de lazer. E nos finais de semana, a previsão de lazer. Calma, de repente, buguei como que escreve lazer, pelo amor de Deus, cadê? Aí. Z, né? Um Z, por favor. Nossa, eu tava com laser. Eu falei, não é assim. Bom, que mais? Lugares, ar livre e tal. Aqui também, de novo, né? Os rolês aqui é um pouco diferente, mas você vai. Ah, vamos pra praia sábado. Hoje é quinta. Vamos pra praia sábado. Você não viu. Às vezes vai começar a chover, você não vai poder ir pra praia. Então, assim, aqui talvez, se chover, se fizer sol, até que não atrapalhe tanto. Ah, clube, né? Tem o country aqui, tem os bancários. Então, vamos no country domingo. Tem que ver se não vai chover, né? Fazer frio. Então, você tem que usar a previsão do tempo para se orientar um pouquinho. Beleza? Aí vamos preencher o 2 aqui. É uma cruzadinha. 2. Preencha a cruzadinha com os nomes das nuvens de acordo com a sua descrição. Então, a gente tem na horizontal e na vertical. Vamos lá na A, primeira. Constituída por cristais de gelo, prevê a chegada de correntes de ventos fortes. Tá. Gente, essa aí, eu vou compartilhar a tela lá no Point. Geralmente, quando a gente está falando de... Cadê compartilhamento de tela, por favor? Aqui. Quando a gente está falando de nuvem que indica frio, geralmente é acirros, tá? Aqui, constituído por cristais de gelo, prevê chegada de ventos de correntes fortes. O certo seria só cirros, tá? Mas a resposta correta é essa cirros cúmulos, tá? Tanto faz, viu, gente? Na verdade, tanto faz. Quando você olhar para o céu e ver esses 3 tipos de nuvem, vai ficar frio, dali uns 2 dias. Então, você já se programa, mas vai ficar muito frio, né? Só, tipo, friozinho, frio. Então, aqui, a resposta traz cirros cúmulos. Então, aqui. Cirro cúmulo. Até tem um tracinho já, né? A B. Também chamada de nevoeiro quando se forma próximo do solo. Essa aí é a estratos, quer ver? Volta lá. Dura que tem que ficar voltando, né? Essa é estratos aqui. Cadê? Ai, perdi. Estratos. Essa. Ops, essa. A estratos, lembra que eu falei que ela não traz chuva? Mas ela traz um nevoeiro. Ela traz, tipo... sabe, assim, não tá chovendo, mas te molha, né? Porque é esse nevoeiro que ela traz, porque ela é muito baixa. Na verdade, a gente tá dentro da nuvem, tá? Quando ela aparece, esse tipo de nuvem aparece, é porque a gente tá dentro dela. Ela é muito baixa, tá? Então, fica B, extrato. A C se desenvolve de forma vertical. Senhora, Oi. a B são 2 espaços para escrever. A B? Não, a A é na horizontal. Você tá ali, B. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, tá. A C que vai ser 2 espaços. A B em cima da C é só um espacinho, extrato. Aí, a de crescimento vertical, que traz muita tempestade e ventania. Aí não tem jeito, né? Acúmulos nimbus, essa é a mais fácil. Até pra gente identificar, sabia? É bem tranquila.
Então, voltando lá. Cúmulo. Nimbo. Agora a gente vai para as verticais. Em aspecto transparente, pode causar um fenômeno observado em torno do Sol e da Lua. Bom, se ela tem esse contorno transparente, né, ela parece esse halo, então ele está falando dessa aqui, ó. Tá? Que vai ser, então, a silvio-estrato. Essa. Sempre que falar desse halo que forma, aí é a silvio-estrato. Silvio-estrato. Aí. Ó, a E falou que é vertical, né? Mas não é, não. Ela é horizontal também, tá? Só tem duas que são verticais, a D e a F. A E é horizontal também. E pode ser branca, cinza ou apresentar duas cores, fazendo sombra na superfície abaixo da onde está. Essa é a alto cúmulo, que é essa aqui. Aqui, alto cúmulo. Vocês já viram, quando você está andando assim, uma nuvem fazendo... Parece que ela tá em cima de você? Acho que tem até em gibi, às vezes, que forma aquela sombra em cima, assim, de você, e parece que a nuvem tá caminhando. É essa aí. Ela pode ser branca, cinza, apresentar essas duas colorações, principalmente o cinza, ele vai ficar mais aqui embaixo e a parte branquinha fica em cima. Então, assim, essa é a altos cúmulos. Então, alto cúmulo. E por último, a F, dependendo do seu tamanho, relaciona-se à chuva ou ao bom tempo. Tem aparência de floquinhos de algodão. Geralmente é esse aí que a gente gosta de ficar desenhando, né? Quando vai desenhar nuvenzinha. É esse aí. Que é a cúmulo normal, né? Parece uma couve-flor aqui em cima. E aquela é um pouco mais achatada. Perto da superfície, né? Então... Cúmulo. Ops. Beleza. Não tem G. Vamos para... Preencha corretamente as lacunas do texto a seguir. Então, a gente vai preencher. A gente começou a latição de cachorro na vizinhança. Preencha corretamente as lacunas. Aí tá. A meteorologia. Meteorologia. Tá, vocês estão vendo o Word, beleza. A meteorologia é a ciência pela qual se estuda o tempo. Os dados são coletados por equipamentos de medição localizados nas estações meteorológicas. São utilizados também balões, radares e satélites meteorológicos. Com base em todos os dados coletados e enviados às centrais de meteorologia, são feitos estudos e simulações matemáticas que processam a informação e obtêm como resultado a previsão do tempo. Auxilia toda a população na realização de inúmeras atividades. Beleza, gente? Alguma dúvida sobre essas perguntas, sobre essas questões?
Tranquilo? Então, beleza. A gente vai acabar por aqui, porque também já tem 9 minutinhos e aí é pouco, né? O Max Desafio vai ficar na metade. Então, depois eu gravo essa correção e disponibilizo para vocês na terça-feira, tá bom? E aí a gente acaba a apostila e vai para a apostila 3, que é bem legal também o conteúdo, tá? Depois dá uma folheada lá para vocês verem que é bem bacana. A gente vai aprender sobre eletricidade, tá? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Pode perguntar. Não. Tranquilo? Lucas? Uhum. Deixa eu ver quem tá aqui. Teve uma galera que entrou depois. O Lucas Gatão. O Vini já tava, né? Maria Eduarda, Júlia. São duas Maria Eduarda? E o Gabriel, duas Maria Eduarda S. E o Gabriel, o Carolina está aqui. Beleza. Muito bom, gente. Obrigada por vocês terem vindo, estarem participando aqui. Certo? Posso encerrar? Sim. Beleza, então. Vou encerrar a aula. Qualquer dúvida, eu já vou disponibilizar o link. Assim que eu colocar no YouTube, essa aula eu disponibilizo no Escola Web, vocês podem ter acesso. Beleza? Beijão, gente. Ok. Tchau, tchau. Tchau, senhora. Tchau, tchau. Tchau.